pessoas diferentes, a qual vocês não estão tão acostumados. E cada quinta-feira o Senhor tem nos abençoado e tem nos surpreendido com a palavra dEle, com aquilo a qual Ele tem feito no nosso meio. E eu creio que hoje não será diferente. Amém? A pessoa que vai ministrar hoje, acho que ela está mais nervosa do que de costume. Tenho certeza que o Senhor vai usar a vida dela tremendamente. Amém? Carlinha, por favor, vem aqui. Não deve ter dormido, não deve ter comido, não deve ter feito nada. Que Deus te abençoe. A paz, igreja. Eu tô morrendo, mas tá tudo bem, eu acho. Antes de começar, eu quero só fazer uma oração para iniciar, e aí a gente lê e vocês sentam, tá bom? Senhor Deus, obrigada, Pai, por este dia. Obrigada por este momento, Pai. Senhor, que não seja eu, mas que seja o Senhor através de mim, Pai. Que a Tua palavra venha tocar corações nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Rapaz, eu tô tremendo. E não é pouco, não. Vamos ler em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Todos acharam? Entendam isso, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar e nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, removam toda a impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem o poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra. Ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois, se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas, assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Eu quero frisar essa parte aqui do... Meu Deus, eu perdi. Aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração. Como que é aceitar humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração? Será que aceitar humildemente seria como uma pessoa que vem num culto, aí durante o apelo vem, se humilha, chora, entendeu e vai levar aquilo a sério, mas aí, quando sai da igreja, a vida continua normal, como se nada tivesse acontecido? Será que seria isso? Aqui, aceitar aqui, chorar aqui e acabou? É aqui mesmo? Não é só isso, né? A gente precisa de algumas coisas para que essa palavra seja aceita humildemente no nosso coração e que venha trazer mudanças, né? Porque a palavra, ela, como o Tiago disse aqui, se a gente não praticar, a gente vai esquecer. E a gente não pode esquecer. A gente tem que ser transformado dia após dia. O nosso coração, ele é enganoso. Então, a gente tem que estar atento a receber e praticar. Não só ouvir, mas, de fato, praticar a palavra no nosso dia a dia. Mas, antes da gente conseguir praticar,
Antes da gente, de fato, exercer aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente ouve, a gente precisa de algumas coisas. A gente aceita a palavra de Deus, primeiramente, quando a gente entende que Deus sabe mais do que nós. Sobre nós mesmos. Porque muitas vezes a gente acha que do nosso jeito vai dar certo, vai ser bom, mas Deus está ali falando para a gente, olha, não é assim, vai por esse caminho, não vai por esse. E a gente vai lá e quer fazer do nosso jeito, né? Então, quando a gente aceita que Deus, Ele é soberano, Ele sabe mais do que a gente mesmo sobre nós, algo muda. Algo muda dentro de nós, porque Deus, Ele é tudo. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Então, quem somos nós? Nós somos apenas pó. E ao pó retornaremos em algum momento. Então, do nosso jeito, nunca é o melhor caminho. A gente descobre isso, na maioria das vezes, quando a gente vive, né? Aí a gente percebe que do nosso jeito não estava legal. Mas Deus já tinha falado. A gente não quis ouvir, né? Normalmente é assim. Além de aceitar a palavra, a gente também precisa amar a disciplina. Aí agora nós vamos ler em Provérbios 12, versículo 1. Provérbios 12, 1 fala assim: para aprender é preciso amar a disciplina. É estupidez odiar a repreensão. Então, não é preciso apenas amar a disciplina. A gente também vê que é besteira a gente odiar a repreensão. Então, assim, a gente tem que amar a disciplina, fazer as pazes com a repreensão. Ai, mas é ruim. É ruim. Mas se tem alguém ali te repreendendo, é porque tem alguém que ainda acredita que você pode fazer diferente. Então, a gente tem que fazer as pazes com a disciplina, com a correção. Enfim, quando eu era criança, né, eu pensava assim, que quando uma pessoa falava assim, eu tenho 30 e poucos anos, eu pensava assim, nossa, a pessoa já está velha, né, já está com a vida resolvida. Já tem tudo, já aprendeu tudo, já estudou tudo que podia estudar. Coitada. Eu faço 30 anos no ano que vem, gente. Eu não tenho nada resolvido. Ninguém me avisou que não era assim, não era do jeito que eu estava pensando. Não é você chegar numa certa idade e pronto, está tudo lindo na sua vida. Não é, não. Tá? Não é. Eu tenho 28 anos agora e cada dia que passa, eu tenho mais certeza de que eu tenho muito a aprender. Todo dia. Acho que uma coisa que eu nunca vou parar de fazer na vida é aprender. Porque a gente não sabe de tudo. Quem sabe de tudo é Deus. E a gente tem que parar para ouvir a voz dele. Porque ele sabe de tudo. Literalmente. Então, a gente precisa fazer as pazes com a disciplina, com a correção. A gente precisa parar de achar que porque alguém falou alguma coisa que você fez que não deveria ser daquele jeito, que alguém veio tentar te corrigir, você tem que achar que, nossa, mas aquela pessoa está de marcação comigo. Não, gente. Às vezes é Deus falando através de alguém. A gente tem que aceitar. E aqui em Provérbios diz que a gente tem que amar a disciplina. E fala que é estupidez a gente odiar a repreensão. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. Em Provérbios 9, versículo 8 e 9...
a palavra de Deus diz assim: o meu conselho é justo, não há nada nele que distorça a verdade, ou dela se desvie. Minhas palavras são claras para os que têm entendimento e corretas para os que têm conhecimento. Quem somos nós no dia a dia? Nós somos aqueles que aceitam a repreensão, que quando alguém vem falar algo que a gente fez ou que deixou de fazer, a gente observa aquela situação e procura mudar? Ou a gente é daqueles que nem deveria ser repreendido porque não vai adiantar mesmo, e ainda é capaz de ficar com raiva, ficar falando coisa, ai, mas fulano falou um negócio para mim, ai, mas o pastor reclamou comigo. Mas a palavra de Deus a palavra de Deus diz que a gente tem que amar a disciplina. Então, se tem alguém te corrigindo, se tem um pastor te corrigindo, amém, glória a Deus. Glória a Deus por isso. A gente tem que amar este momento. Tá, mas aí vamos pensar assim. Eu reconheço que hoje eu não aceito a repreensão. E agora? O que eu vou fazer daqui para frente? Em primeiro lugar, você vai orar. Amém? Vamos orar. Vamos pedir para Deus para transformar o nosso coração. Para que a gente tenha um coração ensinável. Para que a gente tenha um coração humilde. Para que a gente aprenda a receber a repreensão e a mudar algo dentro de nós. Porque é da vontade de Deus que a gente tenha esse coração ensinável. Que a gente tenha um coração humilde. E principalmente que a gente busque o Senhor todos os dias, de todo o nosso coração, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. Em Salmos 119, a gente vê algumas passagens sobre pedir a direção de Deus. 119, versículo 33. Salmo 119, versículo 33 diz assim: ensina-me teus decretos, ó Senhor, e eu os guardarei até o fim. Dá-me entendimento e obedecerei a tua lei. De todo o coração a porei em prática. Então aqui a gente está pedindo para Deus nos ensinar os caminhos dele, né? Um pouquinho mais para frente, no versículo 66, temos de novo a palavra de Deus falando assim: ensina-me bom senso e dá-me conhecimento, pois creio em teus mandamentos. Então a gente crê. E se a gente crê, a gente tem que pedir a direção de Deus também. Um pouquinho mais para frente, ainda no 119, no versículo 73, o Senhor fala de novo: tu me fizestes, tu me formaste, dá-me entendimento para aprender os teus mandamentos. Então o Senhor está sempre nos dizendo em várias outras partes da Bíblia que a gente tem que pedir. Eu não sei como faz isso. Pede para Deus. Pediu para Deus e não está entendendo, pede ajuda para outra pessoa. A gente tem 4 pastores aqui, mais 2 pastoras, a gente tem muita gente que consegue dar um auxílio. Então procura. Se você não sabe, procura. Você está tentando e não está conseguindo? Procura ajuda. Mas muda. O evangelho sem uma transformação não é o evangelho que Jesus nos ensina. Porque o nosso coração, ele não é dos melhores. E a gente tem que pedir, de fato, essa direção para Deus. Porque a gente, na maioria das vezes, não sabe o que está fazendo, né? A gente faz besteira atrás de besteira. Vamos ler em Mateus 7, agora.
Mateus 7, do 7 ao 8. A palavra de Deus diz assim: Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Então, a gente tem instrução na palavra para que a gente peça a direção do Senhor, para que a gente peça aquilo que a gente de fato precisa. E o que a gente precisa não é bens materiais, tá? O que a gente mais precisa é aprender os caminhos do Senhor, aprender a palavra dele, aplicar a palavra dele, ter um coração aberto, ser de fato uma terra fértil, para que a palavra de Deus venha crescer dentro de nós e possa dar frutos, possa transbordar, aonde quer que a gente esteja. Então, a gente tem que pedir a Deus. E Ele vai dar para a gente, porque está escrito aqui, na palavra dele, que se a gente pedir, a gente recebe. Se a gente procurar, a gente vai encontrar. Se a gente bater, Ele vai abrir a porta. Então, Ele está nos instruindo. A gente tem que ir. A gente tem que procurar a Ele. É tudo o que Ele quer. Ele quer que a gente o procure. Senão, não estaria escrito aqui para que a gente procurasse. E nem que a gente buscasse conhecimento da parte dele. Porque lá em Salmos a gente leu que a gente precisa buscar entendimento, a gente precisa buscar no Senhor, ter bom senso. Enfim, é da vontade de Deus que a gente procure Ele, que a gente aprenda a ser repreendido e a mudar algo dentro de nós. Agora vamos lá para Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Deuteronômio 6, 5 diz assim: Ouça não, perdão, eu errei. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa, como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Então, mais uma vez, a gente está vendo aqui que Deus fala para a gente guardar a palavra dele e, mais uma vez, a gente tem que levar ela a algum lugar. Aqui está falando para amarrar nas mãos. A gente tem que levar isso para algum lugar. E se você recebe a palavra e não faz nada com isso, não pratica, não muda algo em você, você está levando o quê para onde? Então, Deus quer que a gente aprenda, quer que a gente o procure, e Ele também quer que a gente transmita isso, de alguma maneira. Agora a gente vai voltar em Provérbios. Provérbios capítulo 10, versículo 17. A palavra de Deus diz assim: Quem aceita a disciplina está no caminho da vida, mas o que despreza a repreensão se desvia dele. Então, mais uma vez, e em várias outras partes, o Senhor vai nos dar esse recado, de que a gente tem que aprender a aceitar a correção, a disciplina, e desprezar isso é besteira. A gente já leu em outro provérbio isso. E a gente está lendo aqui de novo. Que a gente não pode, de verdade, desprezar a repreensão.
A gente tem que aprender a lidar com isso. E, de fato, fazer algo diferente. Aí, a gente tem um grande exemplo de mudança. Não sei se eu sou um grande exemplo, mas, assim, eu tinha um comportamento totalmente diferente do que vocês estão vendo atualmente. Eu já mudei muito, principalmente depois que eu entrei aqui nessa igreja. Depois que eu me converti, depois que eu entrei aqui, e principalmente depois que eu passei a, de fato, pertencer a essa família. Eu era uma pessoa totalmente diferente. Eu me converti em 2019, mais ou menos. Eu fui criada na congregação, na verdade, mas eu não conhecia a Deus de verdade. Eu fui criada com minha mãe me levando, meu pai não frequentava, mas ele exigia todas as doutrinas da igreja, eu tinha que seguir. Enfim, não entendia nada, mas eu tinha que seguir. Só que aí, depois de um período muito difícil da minha vida, eu participava de uma célula que fizeram na onde eu trabalhava, era 30 minutos de palavra. E aí, a partir desse momento, na hora do almoço, eu fui entendendo quem era Jesus, pouco a pouco. E aí, eu comecei a frequentar a igreja da minha amiga, mas eu só podia ir quando tinha culto de sábado, que era só quando tinha algum evento. E ali eu me converti. Teve um dia em que, como aquele exemplo que eu dei no início, obrigada. Eu me acabei de chorar, aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas quando eu fui embora e deixei a Carla que se arrependeu lá. Porque nada mudou na minha vida. Nada mudou. Mas, depois de um tempo, eu comecei a sentir algumas coisas de Deus. E aí eu falei assim, eu preciso achar Deus de algum jeito. Sozinha eu não estava conseguindo. Eu achei que eu conseguiria ler a Bíblia, tudo sozinha, mas eu entendia quase nada, ou nada. Então eu procurei ajuda. E aí eu comecei a frequentar chama GC, que é como os nossos PGs, né? Mas na igreja da minha tia chama GC. E aí era em Franco da Rocha. E aí eles faziam uma videochamada comigo, porque eu era a única pessoa de Pirituba, e aí estava todo mundo lá, em Franco da Rocha, e eu no celular. Mas ali eu aprendi muita coisa também. Ali o Senhor foi falando ao meu coração, e algumas coisas foram mudando em mim, né? E aí, depois de um tempo, eu comecei a pedir a Deus, lembrando da passagem de Mateus 7:7, eu falava assim, Deus, eu quero amigos que sejam seus amigos. E o Senhor me ouviu. Ele me deu amigos que fossem amigos dele. E eu pedi para Deus assim, eu lembro que eu pedia muito para Deus, muito, para Ele me colocar num lugar onde eu fosse aprender sobre Ele e eu não fosse ser enganada. Porque eu via muitos escândalos em muitas igrejas por aí, eu falava assim, eu não quero fazer parte disso. Eu quero estar num lugar que eu vou aprender de Deus e eu não vou ser enganada. Ninguém vai... Eu tinha medo de entrar em alguma igreja e ser enganada, porque eu não tinha muito conhecimento. Então, eu achava assim, que qualquer um poderia me enganar. Mas eu não queria aquilo. E o Senhor foi cuidadoso comigo, porque Ele me trouxe até aqui. No primeiro culto que eu vim aqui, na CIA, o pastor Beto estava pregando, ele tinha uma Bíblia preta. E aí, no final do culto, ele ficava levantando a Bíblia assim, e ele falava assim, aqui a gente fica com o que está na palavra. O que o homem fala, se não está na palavra, então não tem o mesmo valor. E aí, quando eu ouvi isso, eu falei, é aqui que eu vou ficar. Aí, isso foi muito desafiador para mim, né? Porque, eu não sei se alguém lembra, mas
Eu chegava e do mesmo jeito que eu chegava, eu ia embora e ninguém nem me via, né? E aí, nessa época, se alguém falasse assim para mim, ai, você vai dançar na igreja, você vai pregar um dia na igreja, eu, sinceramente, ia rir na sua cara, ia falar assim, você tá ficando doido, não vou. Mas não vou mesmo, jamais. Olha aí onde eu tô. Olha aí onde eu tô. E isso não foi fácil chegar até aqui. E ainda não é, né? Quem convive mais comigo, mais próximo, sabe o quanto é difícil para mim fazer algo desse jeito, de estar falando aqui e tá todo mundo olhando para mim, tá todo mundo me ouvindo. Eu fico assim, tá bom, né, Deus? Foi você que mandou, eu entendi, eu vou. Dançar também não é uma coisa fácil. O Ministério de Dança pode dizer para qualquer um de vocês o quanto difícil foi para eu começar. Eu já estava nos ensaios há meses e não tinha coragem, não vinha, eu não queria. E aí elas falavam assim, olha, você vai ter que começar. E eu falava assim, por quê? Espera mais um pouquinho, eu não estou pronta, não estou preparada. E eu tinha muitas desculpas, né? Eu falava muito, falava que eu não sabia o que eu estava fazendo, que eu precisava de mais tempo, que... E eu inventava um monte de si, tá? Um monte. Se eu vou falar todos, vou passar a noite inteira falando aqui o que eu dava de desculpa. Mas o Senhor me moldou. E Ele me fez ver que Ele sabe mais sobre mim do que eu mesma. Ele, de fato, transformou o meu coração. E de uma pessoa que vivia como Jonas, né, que falava assim, não, eu não vou. Ai, Carla, mas faz isso. Não. Carla, ora aí pra gente. Não. Não vou orar, não vou falar, não vou dançar, não vou fazer nada. Mas vocês veem. Eu não precisava nem falar, mas vocês veem o quanto Deus tem me transformado. E para isso eu recebi muitos recados de repreensão, tá? Carla, você não pode falar desse jeito. Carla, você não pode fazer isso. Carla, é assim. Carla, é daquele jeito. Então, eu acho que eu consigo falar sobre isso, porque foi algo que eu vivi por alguns anos. Tem, acho que, 4 anos que eu estou na igreja. E eu acho que tem uns 2 que eu estou melhorando. Melhorando. Estou muito boa ainda não, mas estou melhorando. Mas eu aceito agora. Eu consigo falar para Deus, eis-me aqui. Coisa que eu não falava há uns 2 ou 3 anos atrás. Não falava. Então, quando a gente finalmente escolhe obedecer a Deus e fazer o que Ele nos pede, o que Ele nos manda, tudo fica diferente. Por mais que eu fique nervosa, como o pastor falou e era verdade, né? Que eu não dormi, eu nem... Enfim, é verdade, mas eu estou aqui. Quando a gente realmente escolhe obedecer, quando a gente aceita que Deus sabe mais de nós do que nós mesmos. Não só de nós, mas Ele sabe mais de tudo. Quando a gente aprende, de fato, a amar a disciplina. A gente aprende a orar aquilo que o Senhor deseja que a gente ore. Porque a gente ora pedindo um coração ensinável, a gente ora pedindo para Deus nos dar direção, a gente ora pedindo coisas que realmente Deus olha para a gente e fala assim,
ok, vou fazer cumprir Mateus 7:7, porque você realmente está me buscando da maneira que deveria. Quando a gente aceita a correção com amor, independente de onde ela venha, ela pode vir diretamente de Deus e você ser pego ali e algo mudar, ou Deus pode usar alguém também para te ajudar a transformar, a mudar algo na sua vida. A gente aplica tudo isso na vida e a vida muda. Eu digo com propriedade, a vida muda. Então, aceitar a palavra humildemente é abrir mão de achar que você sabe de tudo, porque você não sabe. Deixar que Deus molde o seu coração de verdade. Deixar que Deus mude as suas atitudes. Que mude também a direção dos seus desejos, porque aos poucos você vai mudando até o que você deseja. E a gente começa a se perguntar mais o que Deus quer mudar em mim quando a gente ouve alguma repreensão. A gente olha para aquilo, em vez de ficar reclamando, ai, porque fulano falou isso, ai, porque o pastor falou aquilo. A gente vai olhar para isso e pensar assim, Deus, o que o Senhor quer mudar em mim hoje? O que o Senhor quer mudar em mim através disso, através dessa palavra, através dessa pessoa, através desse louvor? Deus pode usar qualquer coisa. Até as pedras, se Ele quiserem, elas vão falar. Então, o meu recado para a igreja hoje, o meu pedido, é que nós venhamos aceitar a palavra humildemente, de verdade. Seguindo mais ou menos esses passos que eu falei, de aceitar que Deus sabe mais que a gente, parar de reclamar das repreensões e aceitar de verdade, procurar a Deus, orar, pedir direção para Deus, que é isso que Ele quer. Então, e outra coisa, né? Além daquilo que a gente aprende, quando a gente muda, a gente também tem que ter em mente que a gente vai passar aquilo para frente. Porque quando você aprende, aí Deus fala assim, então você já está apto para ensinar. Então você aprende e você ensina. E, gente, por favor, se alguém vier perguntar alguma coisa e você for ensinar algo que Deus já te ensinou, não age com essa pessoa como se ela devesse saber. Lembra que um dia você também não sabia. Então, quando você for ensinar, ensina com amor também. Amém? Então, eu espero que vocês saiam daqui querendo, de fato, viver essa palavra. Que você escolha obedecer, que você reconheça a soberania de Deus, que você ame a disciplina e a repreensão, porque o Senhor falou para amar, tá? Não é porque eu estou pedindo, não, é porque o Senhor falou para amar. Vocês viram em Provérbios que o Senhor falou para amar. Que vocês cultivem, de fato, um coração ensinável, vocês recebam a correção humildemente, como disse lá em Tiago, aceitar a palavra do Senhor humildemente e permitir que Ele venha transformar os nossos corações. E que a partir do momento em que a gente aprende, a gente também ensina. Amém? É isso, gente. Acabou. Nem morri.
Tá viva. Ó. Glória a Deus pela tua vida. Eu lembro, uma vez nós tivemos uma reunião com o pastor. A Carla fazia parte do nosso PG na época. Acho que não tinha umas 10 pessoas na sala. Aí terminou a nossa reunião com o pastor, tal, era um alinhamento para o desenvolvimento do PG. E aí, ao final, eu falei, Carlinha, hora para nós terminar e nós irmos embora. Tudo aquilo que ela ouviu durante o tempo que nós ficamos naquela reunião foi tudo pro ralo. Ela não conseguia nem abrir a boca e travou. Então, se vocês estão vendo ela aqui se desafiando a fazer o que ela fez hoje, é prova daquilo a qual ela ministrou hoje, o quanto o Senhor transforma as nossas vidas. De alguém que não conseguia orar para algumas poucas pessoas, não conseguia falar e ver o que ela fez hoje nessa noite, é incrível e sobrenatural. Eu lembro no PG como é que era. Parecia que o mundo estava acabando, mas o Senhor sempre usava de uma maneira extraordinária. Então, mais uma vez, obrigado por se permitir ser transformada, ser moldada. Obrigado por permitir que o Evangelho te transforme. Amém? Glória a Deus pela tua vida. Amém? Amém? Quem foi impactado por essa palavra nessa noite? Amém? Ministério de louvor, por favor. Não temos o que acrescentar, mas algo ficou muito claro, assim. Alguns pontos me chamaram muito a atenção. A frase a qual ela usou, o evangelho que não transforma não é evangelho. Sabe aquela frase que todos nós já ouvimos, venha da forma com que está? Ela é verdade, é real. Mas é impossível você vir da forma com que você está e permanecer da forma com que você está. É inaceitável você ser confrontado pelo evangelho e não haver transformação na sua vida. Isso não é evangelho. O evangelho, ele transforma quem nós éramos para quem o Senhor deseja que nós venhamos nos tornar. Tem uma frase, Martin Luther King, que diz que eu ainda não sou quem eu gostaria de ser, mas eu estou longe de ser quem um dia eu fui. Então, nós ainda estamos longe de alcançar a plena vontade de Deus para as nossas vidas, mas também já não somos quem um dia nós éramos. Amém? Então, o evangelho que não transforma não é evangelho. Um outro ponto que a Carlinha trouxe, e para mim é incrível, o poder, e aí vem de encontro com o que foi ministrado domingo, o poder da koinonia, o poder da comunhão da igreja. Palavras dela, eu mudei depois que eu vim para essa igreja. E não tem a ver com a gente, a CIA, mas tem a ver com o poder transformador da igreja, da comunhão, de estar juntos, de um confrontar o outro, de um polir o outro. O ferro que afia o ferro é o irmão que afia o irmão. E o evangelho vai causando isso em nós e vai nos ajudando a sermos mais parecidos com ele. Então você entende que você faz parte dessa transformação, não só na vida da Carlinha, mas dessa pessoa que está do teu lado aí. Você faz parte da transformação da vida dela, porque você faz parte dessa koinonia, você faz parte dessa igreja, você faz parte desse corpo, dessa família a qual nós enchemos o peito para declarar que é para pertencer. Então olha o
quão importante é nós sermos igreja, sermos transformados e a partir daí ajudar na transformação de vida de outras pessoas. Alguém que não conseguia falar, hoje veio aqui e foi usada poderosamente por Deus. E aí só para eu parar de falar, um outro ponto, esteja disposto a ser transformado por Deus. Saia da sua zona de conforto. Todos nós temos um limite. Todos nós sabemos até onde nós podemos ir. Mas eu te desafio a se desafiar, a ir além daquilo que você já faz, a permitir que o Senhor use a tua vida de uma maneira a qual você naturalmente não faria. Eu ouvi uma frase um tempo atrás que disse que se você sentir algo no teu coração e isso não faz parte da sua realidade, tem uma grande chance de ser Deus falando com você. Porque naturalmente você não faria aquilo. Naturalmente você não iria naquele lugar, naturalmente você não faria algo e você se vê fazendo aquilo. Tem uma grande chance de ser Deus te impulsionando para fazer aquilo. Se talvez os teus planos e os teus sonhos cabem no teu bolso, talvez não seja Deus. Mas muitas vezes quando nós enxergamos e projetamos sonhos que não cabem nos nossos bolsos e nós nunca tínhamos nos imaginado fazendo aquilo, tem uma grande chance de ser o Senhor te direcionando para fazer aquilo, porque não tem a ver com você, tem a ver com aquele que te chamou para fazer. Você está disposto a ser desafiado, você está disposto a ser moldado, a ser transformado, a ser repreendido, e repreensão vem com alinhamento. Se o Senhor te repreende é porque Ele está te alinhando para onde Ele deseja que você vá, para que você chegue. Você está disposto? Só você está disposto, não tem mais ninguém. Você está disposto a ser confrontado pelo poder transformador do Evangelho? E aí você vai bater no peito e dizer: já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Você vai parar de querer ser a quem você era um dia? Lembra que o pastor sempre fala aqui de o quão é incrível a igreja ser formada por ex? Eis isso, eis aquilo, eu era assim, hoje eu não sou mais. Pelo poder transformador do Evangelho, não permita que o inimigo te leve para lugares a qual Deus já te tirou, porque você não está mais lá. Permita ser confrontado pelo Evangelho. Permita ser confrontado pelo Evangelho. A Carlinha falou algo, mais uma coisa incrível: obediência. Obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor em todo o tempo e em todo momento. A obediência não tem coisas grandes ou pequenas, é obediência. Obedeça. E aqueles que obedecem vivem o sobrenatural de Deus. Amém? Coloque-se de pé, por favor. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Suas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim. Coloque
você fez por mim e amar como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez em você, em mim. Coloque suas marcas em mim, coloque as marcas que o amor fez Coloca em nós, Senhor, as marcas de transformação, Pai. Coloca em nós as marcas da obediência. Coloca em nós as marcas da disponibilidade, Pai. Coloca em nós as marcas que o Evangelho, Senhor, deseja. Coloca em nós as marcas do céu. Coloca em nós, Senhor Jesus, as marcas que glorifiquem o Teu nome, Senhor. Nós somos totalmente apaixonados por Ti, Senhor. E amar como o Senhor nos ama verdadeiramente é o mínimo que nós podemos fazer, Senhor. Um amor sacrificial, um amor transformador, Pai. E é esse amor que nós entregamos, dedicamos e colocamos diante de quem o Senhor é. Nós te agradecemos, Pai, por esta noite. Nós te agradecemos pelas marcas do Evangelho em nossos corações. Nós te agradecemos, Pai, pela palavra ministrada nesta noite. Nós te agradecemos, Pai, pelo Teu amor para conosco, porque o Pai repreende o Filho ao qual Ele ama. Obrigado, Senhor, por nos exortar para alinharmos as nossas vidas mediante ao Teu desejo, as marcas do Evangelho, Pai, as Tuas marcas, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por aquilo ao qual o Senhor colocou no nosso coração. E o início dessa ministração foi de que nós devemos praticar, Pai, aquilo que nós ouvimos. E nós sairemos daqui praticantes daquilo que nos foi colocado no coração. Nós não seremos apenas ouvintes da Tua palavra, mas nós seremos conhecidos como aqueles que praticam, Pai, as Tuas boas novas, aqueles que levam o Teu Evangelho, Pai,
como uma marca no nosso coração, como as marcas da cruz, Pai, gravada no nosso peito. Nós levaremos, Pai, as tuas boas novas, Senhor. Muito obrigado por este tempo, obrigado por cada casa, por cada família. Obrigado, Senhor Jesus, por esse amor incomparável, Senhor. Nós te amamos, Pai. Nós somos apaixonados por Ti, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. E assim nós oramos. Pai nosso que estás no céu, o poder e a glória para sempre. Que Deus te abençoe e te guarde. Que você tenha um final de semana abençoado e transformador em nome de Jesus.